Então, abrindo aqui o documento 01 Layers, que está no mesmo ponto em que a gente deixou o arquivo no vídeo anterior, a gente pode perceber aqui todos os objetos que foram desenhados aqui, né? Então, ao clicar no objeto, a janela de propriedades exibe para a gente qual é a propriedade desse objeto. É um retângulo, né? O retângulo, aqui é um polígono, a elipse, outro retângulo, e o segmento aqui de linhas, né, que compõe esse X. Quando a gente vem nas layers, a gente tem a layer 1 com todo o conteúdo do artboard. Ao clicar na seta, a gente vai visualizar cada um dos objetos ocupando cada um uma sublayer, e a sublayer nomeada com a mesma propriedade do objeto, retângulo, polígono, elipse, linha. Então, ao clicar num objeto, como por exemplo, esse quadrado preto aqui que está atrás do triângulo, eu visualizo ele aqui nessa última layer chamada Rectangle. Se eu clicar na layer, ao clicar na layer, ela vai exibir essa tarja azul. Eu posso, por exemplo, mudar a ordem dessa layer, clicando nela, segurando o botão do mouse clicado e arrastando, por exemplo, até em cima. Nesse momento, ela está acima de todas as outras sublayers e a gente observa que ela veio à frente, né, no artboard. Vir acima no painel de layers significa vir à frente dentro aqui do artboard. E então ela está à frente desse polígono. Se eu pegar a layer polígono, por exemplo, e arrastar para cima, novamente ela toma a frente dessa layer retângulo e fica aqui, né, sendo exibido para a gente no artboard. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que o objeto, apesar de estar na layer, ao selecionar a layer eu não estou selecionando o objeto. Por exemplo, se eu clicar no objeto triângulo, que, né, se chama polígono, na sublayer, eu posso mover, posso transformar, mudar o tamanho, a posição, a cor. E se eu clicar na layer retângulo, eu posso, por exemplo, mudar a ordem, voltar a trazer ela acima. Então eu estou editando a posição da layer e o tempo todo o objeto polígono continuou selecionado. Ele não desselecionou mesmo eu selecionando a layer, mudando a ordem da layer. Ó, continuei fazendo essa mudança na ordem da layer e o objeto polígono continuou selecionado. Vou mudar agora a ordem da layer do objeto polígono e ele continua selecionado. Isso porque, ao selecionar o objeto, a gente está editando um objeto, um vetor, aqui dentro do nosso artboard. Ao selecionar a layer, a gente pode mudar a ordem dessas layers, portanto, mudar a ordem que o objeto ocupa no artboard, se ele está à frente, se ele está atrás. Agora, a gente também pode mudar a ordem desse objeto clicando no objeto. Então, se eu pegar essa layer e arrastar ela até em cima, eu mudei a ordem, trouxe ela à frente de todo o artboard. Se eu pegar e clicar, ela está à frente de todos os objetos, como a gente pode ver. Agora, se eu clicar, arrastar ela para baixo, ela foi e ficou lá embaixo, o objeto ficou atrás de todos. Se eu clicar no objeto, aqui no retângulo, e vier no menu Object, Arrange, e clicar no Bring to Front, novamente ele veio à frente, e se eu olhar lá no painel de Layers, também está acima de todas as layers, portanto está à frente de todos os objetos. Se eu vier aqui, Object, Arrange, Send to Back, mandar para trás, a gente pode ver ali no painel de layers que ele desceu e foi lá para baixo. Ou seja, ele ficou atrás de todas as layers agora. Então nós podemos alterar a ordem dos objetos clicando na layer, segurando clicado e arrastando e mudando a ordem dela no painel, ou clicando no objeto, vindo no menu Object, opção Arrange, definindo a posição que a gente quer, se é trazer ele para frente ou mandar ele para trás. Agora, se eu quiser selecionar um objeto, como já vimos, eu tenho que clicar no objeto aqui na área de trabalho. No entanto, se eu quiser selecionar um objeto pelo painel de layers, eu não posso clicar na layer como estou fazendo agora. O que eu tenho que fazer é clicar aqui no canto direito da layer na qual está o objeto, tem um pequeno círculo,
Se eu clicar sobre ele, ele vai exibir um quadrado azul ao lado, e isso indica que este objeto está selecionado, como podemos ver aqui. Se eu clicar no objeto de baixo, na seleção do objeto de baixo, ele desseleciona o objeto de cima, que é o equivalente a clicar no objeto aqui, clicar nesse objeto aqui. Se eu quiser os dois selecionados ao mesmo tempo, eu preciso pressionar o Shift, segurar clicado, e aí eu clico e seleciono dois objetos ao mesmo tempo, conforme o painel de layers nos indica que os dois objetos estão selecionados. E repito, isso não tem nenhuma relação com selecionar a layer, como vocês podem ver que eu estou fazendo agora. Agora, se eu quiser selecionar os dois objetos pelo painel, eu também posso clicar num objeto aqui, na seleção do objeto, apertar o Shift, segurar clicado e clicar aqui. Agora que eu selecionei os dois objetos, eu vou agrupá-los. Eu vou vir no Object e vou clicar na opção Group, que também tem o atalho Ctrl G ou Command G. Agora se trata de um grupo. Então, ele não se chama mais Line, né? Esse é um grupo agora. E se eu clicar no objeto, eu movo o grupo todo, pois ele está agrupado. Então um clique aqui na área de trabalho faz com que eu selecione todo o grupo. Aqui eu seleciono os objetos separadamente, já aqui eu seleciono o grupo todo. Porém, se eu vier no painel de layers, eu vou ver o grupo e eu vou ver uma seta igual essa que nós temos aqui para abrir o conteúdo das sublayers da layer 1. No grupo eu tenho uma, se eu clicar vai mostrar as duas linhas, a linha, né, essa e essa, como sublayers da sublayer grupo. No entanto, mesmo elas visíveis aqui, se eu clicar na área de trabalho diretamente no objeto, eu vou selecionar o grupo todo. O que a gente fala é que a layer 1 é a layer principal. O grupo, assim como o retângulo, a elipse, o polígono e os outros 4 retângulos, estão um nível de profundidade abaixo da layer 1. Os objetos que estão um nível de profundidade abaixo da layer 1, da layer principal, eu seleciono eles na área de trabalho clicando com a seta preta. Se eu quiser um objeto como as sublayers, linhas que estão na sublayer grupo, aí para selecionar esse objeto que está num segundo nível de profundidade em relação à layer 1, eu preciso clicar aqui no seletor de objeto no canto direito do painel de layer, na layer na qual esse objeto se encontra, sublayer. Esse objeto se encontra. Aí dessa forma eu consigo pegar o objeto separadamente. Vou pressionar Command Z para voltar. Então quando a gente cria um grupo, a gente agrupa os objetos como se eles fossem um só, no entanto, o grupo é uma sublayer da layer 1 e os objetos ainda existem separadamente dentro do grupo como sublayers da layer grupo. E eu posso pegá-los individualmente no seletor de objetos no canto direito da sublayer grupo.